Boa noite a todos. Que as bênçãos de Jesus sejam com todos nós nesta noite. É uma alegria, uma satisfação a gente poder estar aqui nessa noite gostosa, né? Um friozinho gostoso, apropriado para a gente tomar uns caldos, né? Comer umas canjicas, né? Mas é uma alegria a gente poder estar aqui para conversarmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus. E eu acho que é muito importante para nós espíritas a gente ter a claridade, né, do que o Evangelho de Jesus ele significa para nós espíritas, tá? Quando nós dizemos para nós espíritas, nós estaríamos ampliando isso aí, talvez para toda a humanidade. Mas para nós em especial, porque essa é a visão que a gente vai entender enquanto espíritas. Não é uma coisa que o mundo inteiro vai entender, talvez, da forma como a gente entende. Mas quando a gente fala que a doutrina espírita, né, é a doutrina que vai estudar, são os ensinamentos dos espíritos acerca do espiritismo, porque o espiritismo existe desde todo sempre. A doutrina espírita nasce com Allan Kardec, que é uma doutrina que vem estudar os fenômenos naturais, as leis naturais, não é assim? Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos, não é? Qual o tipo mais perfeito que tem Deus oferecido ao homem para que ele sirva de guia e modelo, mais ou menos nesses termos, não é assim? E a resposta, a mais curta do Livro dos Espíritos, Jesus. Em algumas traduções, vê de Jesus, tá? Então, para nós, Jesus é guia e modelo da humanidade. Governador espiritual do planeta Terra. Ok? Esse é o nosso Mestre Jesus, nosso irmão, nosso amigo, não é assim? Guia e modelo. Guia é aquele que vai na frente, aquele que te dirige. Modelo é aquele ao qual você vai se espelhar. Mas uma questão muito importante, na observação que Kardec faz nessa questão 625, porque ele diz o seguinte, né? Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, aquele mais perfeito que já passou por aqui, para que lhe sirva de guia e modelo. E a doutrina que ele trouxe, a expressão mais pura da lei do Senhor. Entendem? A profundidade dessa fala de Kardec. A doutrina de Jesus, a expressão mais pura da lei do Senhor. Qual que é a doutrina do Cristo? Está contida onde? Nos Evangelhos. O que a gente pôde captar, né? O que foi inspirado, o que escreveu, o que ficou dos seus atos, das suas palavras, que chegou até nós, está no Evangelho de Jesus. Não é assim? Então, é a expressão mais pura da lei do Senhor. Então, quando a gente estuda as leis morais, do Livro dos Espíritos, quando a gente vai estudar a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, tudo que a gente estuda na doutrina espírita é para fazer com que a gente compreenda melhor e viva melhor a expressão mais pura da lei do Senhor, que é o Evangelho de Jesus. Porque tudo no universo, né, do átomo ao arcanjo, hoje, antes do átomo, a ciência começa a se confundir na física quântica, que nem a ciência consegue explicar, nem entender. Imagine nós, a gente sabe que existe, né? Que vai estudar os estados mais ínfimos, menores da matéria, os quarks, né?
Então a gente fica imaginando que isso aí já deve estar chegando no plano espiritual, né? Já deve estar vendo uma matéria quintessenciada ali, daqui uns dias descobrem, né? A energia escura, a matéria escura do universo, que os cientistas sabem que existe por cálculos matemáticos, mas não conseguem, nossos equipamentos não conseguem detectar. E a doutrina espírita vem falar do fluido cósmico universal. Tudo na vida, tudo que existe, tudo está submetido às leis de Deus, às leis do Senhor. Não tem nada que fuja das leis de Deus. E o Evangelho de Jesus para nós hoje é a expressão mais pura dessas leis. Então, quando nós estudamos o Evangelho, nós estamos estudando a vida. Nós estamos estudando o universo. Nós estamos estudando as leis da vida. Não só quando eu estudo biologia, química, física, as ciências em geral, que eu estou estudando as leis da vida. Não. Quando estudamos o Evangelho, estamos estudando as leis de Deus que regem todo o universo. Então, estamos estudando as leis de Deus. E a doutrina espírita é o conhecimento mais novo que vem num tempo determinado, de acordo com a nossa evolução, com a nossa possibilidade de conhecimento e entendimento, nos dar a entender um pouco mais sobre o funcionamento dessas leis universais, imutáveis. Vem nos dar uma razão para compreender. Porque a fé cega já não conseguia mais nos mostrar. Então, a doutrina espírita é o conhecimento através do qual nós conseguimos entender de uma forma mais profunda o funcionamento dessas leis. Especificamente aqui a gente está falando de leis do Espírito, porque o Evangelho, ele mesmo quando ele vai falar de questões materiais, questões temporais, mas na realidade, não é? O joio e o trigo não tem a ver com plantas, não é assim? Não tem a ver com plantas, tem a ver com o Espírito imortal, porque o Evangelho de Jesus, ele vem falar para nós espíritos imortais, lições que eu emprego à minha personalidade atual, que eu estudo através da minha personalidade atual, que é essa característica que nós trazemos numa encarnação, né? Você é o fulano, marido de ciclana, filho de fulano, de Beltrano, tem filhos, essa é a personalidade. E a individualidade sou eu, espírito imortal, que trago uma bagagem, uma carga evolutiva, uma construção que foi feita através de milênios, milhões de anos, para que a gente chegasse nessa condição hoje. Não é? E é interessante a gente pegar por esse ângulo, porque a gente se acostuma, nós nos acostumamos com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com as coisas do jeito que são feitas, com as questões sociais, as nossas relações sociais, e a gente vive meio que num automatismo. Quando não ainda espíritas, mais ainda, porque nós nos tiramos
o direito de pensar, de questionar por nós mesmos. Nós fizemos isso. Nós fizemos isso na Idade Média. Nós fomos tirando o direito das pessoas e treinando as pessoas para não pensarem, para não questionarem, para obedecer cegamente. Que é uma forma de quê? De manter o poder. Então, nós, na busca do poder, né, que é a característica desse mundo de expiação e provas, que é a disputa, que é a competição. Então, nós estamos num mundo extremamente competitivo, e é a característica principal que nós precisamos deixar para entrar no mundo de regeneração, porque a nossa sociedade, a nossa cultura, ela é toda baseada na competição. Começamos isso quando, não é, chegam aqui os capelinos, há mais ou menos 12 mil anos atrás, quando nós deixamos de ser uma sociedade que nós éramos caçadores, coletores, e nós nos tornamos sedentários. Ou seja, a gente se assentou num determinado local, e ali nós começamos a ter que ter terra para plantar, para defender aquela terra, defender os animais, defender o excesso de produção, onde uns começaram a ter mais do que outros, e aí que surgem as guerras. Antes desse período não são conhecidos pelos ossos, né, pela antropologia, sinais de disputas de guerra. A guerra vai nascer nesse período. E nós vivemos esse período, né, de imensa disputa, uma sociedade disputa. Então, as características do mundo novo, de uma geração nova, de um mundo novo, é um mundo sem competição. E a gente está muito acostumado com isso. E a gente se acostuma tanto, fica tão normal, que a gente não percebe. A gente cria os nossos filhos para competir. Competir é normal. Entendem? Não é normal, gente? Tudo é normal. Tudo está em volta da competição. A nossa sociedade é extremamente baseada na competição. Os dois eventos mundiais, os maiores eventos mundiais, que têm maior audiência, vocês sabem quais são? Copa do Mundo e Olimpíadas. São dois eventos de competição, de disputa, entendem? De competição. Então nós estamos competindo uns com os outros. Fica difícil amar com base na competição. Então a gente cria os nossos filhos, a gente se estrutura e a gente vive numa sociedade de competição, onde nós elegemos os ganhadores e os perdedores. Então essa, né, é a visão do mundo, e a gente está muito acostumado com isso, a gente não percebe, não é assim? É muito difícil da gente perceber, devagarzinho a gente vai acordando. Mas tudo no universo, como nós dissemos, está sob o comando das leis divinas. Se nós chegamos aqui hoje numa sociedade de competição, tá? Se nós vivemos como vivemos, algum benefício tem nisso. Algum motivo teve para a gente chegar até aqui. Nós aprendemos a viver em sociedade, em comunidade, a nos apoiar, a vivermos juntos, a construir, desenvolvemos a ciência, o conhecimento, o entendimento. Nós desenvolvemos muito através de quê? Das leis divinas. Não é? As leis divinas que nos guiam para chegar nisso que nós estamos hoje. Então está tudo certo, não tem nada errado. Né? Quando a gente observa a questão da competição, é no sentido de que hoje nós estamos despertando para isso e que nós não vamos mais precisar disso. Nós vamos nos tornar uma sociedade cooperativa, onde que nós vamos todos cooperar uns com os outros, não é assim? Então, eu acho muito importante que a gente procure olhar para a vida, olhar para as coisas, como se a gente não conhecesse, como se fosse a primeira vez. O que está acontecendo, o porquê disso, o porquê daquilo.
Porque, em suma, as leis divinas, elas foram estruturadas, elas estão estruturadas para nos tirar de um princípio inteligente, né? Simples e ignorante, que é o início da criação, quando a gente sai das mãos do Criador, simples e ignorantes, para chegarmos numa condição angelical. Entendem a obra da criação? A obra de Deus? A obra de Deus é, né, a criação divina, cria simples e ignorante, para chegarmos à angelitude, a espíritos puros. Essa é a criação. Todo o universo, todas as leis estão estruturadas de uma forma que a gente saia dessa condição de simples e ignorante, sem conhecimento, sem entendimento, numa formação física e espiritual muito simples, né? E através da evolução, através do arquivo de conhecimento que nós vamos colocando no nosso campo mental, vida após vida, nós vamos nos construindo, nos estruturando. Então, você vê um animal, por exemplo, ali tem um princípio inteligente atuante. Ele está aprendendo. Ele está se desenvolvendo. Existe ali no animal, um ser espiritual. Esse ser espiritual, ele tem o seu arquivo mental. E ele está arquivando. E nós começamos, no mundo animal, a coordenar uma célula, um ser ameboide. E ali a gente aprendeu a coordenar uma célula. Hoje nós coordenamos milhões de células nesse corpo físico. E eu imagino que o coração de todo mundo está batendo, né? Porque se parar, a gente vai ver. Se a gente parar de respirar, nós vamos perceber. E alguém aí está pensando assim, coração bate, né? Pulmão, respira, digestão, não é? Não. É automático. Automático, por quê? Porque nós espíritos, através do nosso corpo perispiritual, que está ligado molécula a molécula com o nosso corpo físico, atua automaticamente fazendo acontecer e dirigindo os fenômenos do corpo físico. Quando a gente dorme à noite, você sai do corpo, mas fica ligado por um cordão fluídico, que os orientais chamam de cordão de prata, que a gente vai ver nas obras de André Luiz, como que eles diferenciam o espírito que está encarnado do desencarnado, no plano espiritual, à noite. Porque os encarnados têm um cordão fluídico, ligado com o corpo, seja lá onde o corpo estiver, mantendo as funções do corpo. Quando a gente desencarna, é esse cordão fluídico, são esses cordões que são cortados, você perde eles, desligou do corpo. Desatou, desligou, não tem volta, não tem ressurreição, não é assim? Quando revive, no caso de Lázaro, é porque não tinha morrido de fato, ainda não tinham cortado esses cordões. Então, o universo, quando a gente fala o universo conspira a nosso favor, não é assim? É o ditado popular. É um fato. Porque quando a gente vai estudar as leis divinas, e aí a gente vai pelo Evangelho, o que Jesus falou para a gente? Ele diz o seguinte: eu vim para que tenhais vida, e a tenham em abundância. Não é assim? Qual que é a lei que Jesus promulgou? O que ele disse? Onde estava a lei e os profetas? Qual o maior mandamento da lei do Senhor? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele diz para nós: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repousos para as vossas almas.
Tomai sobre vós o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Então, ou seja, toda a lei que Jesus traz, tudo que ele vem explicar para nós, tudo que ele vem falar para nós, é uma lei de amor, de perdão, de compaixão, de entendimento, de compreensão, de paciência. Não é assim? Eu costumo brincar com meus amigos, eu falo com eles o seguinte, gente, com o evangelho não tem solução. O evangelho, entendeu? Você não tem jeito de você brigar com ninguém, não tem jeito de você culpar ninguém. Ah, mas o outro chegou perto de mim, nervoso, brigando, tal. Você tem a obrigação de perdoar, você, entendeu? O evangelho fala para você perdoar, para você entender, compreender. Deve estar com problema, senão não estava desse jeito. Não é assim? Se você não está legal, não está bem também, deve se perdoar, deve se entender, deve se compreender. Para toda solução da vida, para tudo na vida, para todo problema da vida, a solução do evangelho é o amor. O amor, o perdão, o entendimento, a compreensão, a paciência, a misericórdia. Evangelho segundo o Espiritismo. Então, com o evangelho não tem saída. E dentre esses ensinamentos, esses mandamentos, né, a gente tem essa fala de Jesus. A cada um conforme as suas obras. Jesus, ele fala para nós, né, do fardo leve e do jugo suave. Jesus fala isso porque ele se referia ao jugo dos fariseus. O que era o jugo dos fariseus? O jugo dos fariseus era a forma como os fariseus interpretavam a lei, porque tinham os estudiosos, eles interpretavam a lei mosaica e punham aquilo para o povo fazer. Era o jeito que eles diziam que tinha que cumprir a lei. Então Jesus vai falar que o fardo deles é muito pesado. O jugo é pesado, né? A forma de entender, a forma de compreender. Embora o jugo era aquela vara que você põe no ombro e pendura um peso lá do outro lado, né? Isso que é jugo, tá? É uma canga de boi, né? A gente entender melhor. Mas era o jugo dos fariseus. Então Jesus, ele fala para nós isso. E eu pergunto aos senhores e às senhoras, ele fala isso há 2000 anos. E o que nós fizemos com o entendimento do Evangelho nesses 2000 anos, meus irmãos? Nós tornamos ele um jugo suave? Um fardo leve? Nós temos vida em abundância? Tem uma coisa que parece que não está batendo muito bem, não é? Mas Jesus veio para falar que Ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. Ele veio nos convocando para Ele. Vinde a mim, que no meu entendimento particular, a parte que eu mais gosto do Evangelho, a parte mais consoladora do Evangelho é o vinde a mim. Jesus nos convidando para Ele, mas não só para Ele, Espírito imortal, aquele Espírito que teve aqui, mas sobretudo para Ele, no sentido da lei que Ele trouxe, que Ele ensinou. Porque nós podemos botar o joelho no chão aqui e orar a Jesus dia e noite. Mas se a gente não fizer o que a gente já conhece, o que a gente entende, vai resolver, meus irmãos? Não resolve. Então, o vinde a mim, né, é uma expressão maravilhosa. E nós temos conseguido, meus irmãos, sinceramente, tem alguma coisa que não está legal. Na sociedade, principalmente quando a gente olha para a nossa sociedade ocidental, que é toda cristã. Será que a sociedade ocidental está vivendo um jugo suave, um fardo leve? Ninguém briga com ninguém, ninguém julga ninguém, não existe pobreza, não existe miséria, não existe criminalidade, não existe guerra.
Quando a gente fala sobre essas coisas, a gente chega a pensar que é uma utopia, que não existe, não tem condições de haver um mundo sem guerra, um mundo sem disputa, um mundo onde tenha um maior e um menor, onde um é obrigado a servir, entendendo que o Filho do Homem veio para servir e a vida é servir. Então, ou seja, é muito importante, eu tenho entendido, que para que a gente tenha essa vida em abundância, a gente precisa entender melhor o funcionamento que a gente implantou na sociedade, nessa questão da competição, da disputa, como que a gente lida com ela, e como que ela tem direcionado as nossas vidas, e o tanto que ela é oposta às leis do Senhor, ao Evangelho de Jesus. Porque a lei é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Não é? Essa é a lei. Mas se nós não estamos conseguindo, algum problema tem. E eu estou falando tudo isso, né? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes depois minha esposa vai falar comigo, bem, mas você falou tão pouco sobre o tema, né? Só 5 minutos lá no final. Mas é porque se a gente não compreender que a lei de Deus é de amor, de caridade, de perdão, a gente pega o Evangelho e faz dele um chicote, para bater na gente, para bater no outro. Fica pesado, fica difícil, fica uma vida carregada, porque quando eu falo para vocês aqui, para nós, a cada um segundo as suas obras, o que a gente pensa, gente? Estou lascado. Como? Causa e efeito. Quando eu falo de causa e efeito, eu penso em quê? Em pagar, em punir, não é assim? A lei de causa e efeito. Porque eu estou sofrendo essa vida. Como que a gente fala, gente, quando a gente está sofrendo muito? Será que fui eu que joguei pedra? Será que eu joguei pedra na cruz? Quem nunca falou isso? Entendem a nossa visão? A nossa visão é de punição, de pagar. A nossa visão sempre é essa. E a gente trouxe isso das igrejas reformadas, trouxe da igreja católica, e a gente, com todo o esclarecimento que a doutrina espírita vem trazer sobre a vida imortal, as alegrias que nos esperam na vida futura, que apesar dos problemas que nós criamos para nós, não é assim? Mas que tudo tem solução, que Deus é amor, que Jesus é guia e modelo, que os amigos espirituais estão nos protegendo. Aí a gente fica, eu joguei pedra na cruz. Né? Falavam agora há pouco aqui dos amigos espirituais. A gente só fala dos obsessores. A gente só pensa nas companhias que às vezes não querem nos fazer bem. É ou não é? A gente fica preocupado. Mas a gente não pensa que esse irmão, ele é um irmão necessitado, que eu posso ter perturbado lá no passado. Não é assim? Mas por quê? Porque a nossa mente punitiva, a nossa mente do pecado, a nossa mente, do Deus punitivo, do Deus vingativo, e não do Deus de amor. Então, a gente entende isso. E outra coisa, a gente sabe, que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, a gente sabe disso, está lá no Livro dos Espíritos, está lá no Evangelho, céu e inferno. Se eu fui um senhor de escravos, um feitor de escravos na outra encarnação, no meu passado, nessa encarnação
eu posso vir numa condição de dor e sofrimento, de penúria, de necessidade. Não é assim? Mas a gente olha para isso como o quê? Castigo. Entende? Então a gente olha isso como castigo, mas não é castigo. É oportunidade de aprender e entender uma coisa que a gente não está conseguindo compreender e aprender com os benefícios da matéria, com uma posição de destaque, com dinheiro, a gente não está conseguindo. Então a gente mesmo implora a Deus, implora aos amigos espirituais, deixa eu ir numa condição, né, de onde eu possa aprender, que eu possa entender, que eu possa ver uma outra situação da vida, que eu possa compreender uma coisa que eu não estou compreendendo. E os amigos espirituais, gente, só deixam se eles acharem que a gente consegue. Só vão nos colocar numa situação dentro do limite das nossas capacidades, nunca acima. Porque Deus dá o frio conforme o cobertor. Ditado popular é tudo certinho, vocês podem ver que está tudo ali. Né? A gente sabe, não é? Então, e o funcionamento, gente, dessa questão, nós falamos das leis naturais, das leis que nos tiram lá do princípio inteligente e nos levam a nos tornarmos arcanjos, anjos. E tudo que está estruturado à nossa volta tem esse objetivo e foi feito de uma forma arquitetada e pensada. Tudo na nossa vida é assim. As mínimas coisas. A divisão em 2 sexos. A gente não precisava, podia ser hermafrodita. Podia procriar sem necessidade de 2 sexos. Mas foi criado 2 sexos, está lá no livro Evolução em 2 Mundos, os amigos espirituais, né? Antes, os primeiros seres vivos na Terra, a reprodução era assexuada. Os amigos espirituais começam a magnetizar positivamente umas, negativamente outras, aparecendo a partir daí a reprodução sexuada no planeta. Para quê? Para que a gente crie uma dependência, a gente aprenda caminhos diferentes, a gente cria uma dependência. Para quê? Essa dependência do homem, da mulher, para procriar, para permanecer a vida. Para que a gente aprenda a amar. Porque a gente aprende a amar no reduto do lar. Não é assim? O amor mais puro que a gente conhece aqui entre nós é o amor de mãe. Então, as coisas estão muito estruturadas, muito bem planejadas. A Terra, eu estava vendo um documentário hoje, nós temos 122 casualidades, não é? 122 características na Terra, que se não tivessem acontecido, não teria vida na Terra. Isso, para ser acaso, é impossível. É impossível haver 122 itens que combinem. A distância da Lua da Terra, a atmosfera, os polos magnéticos para nos defender da radiação solar, a Lua na distância que ela está, que faz a Terra com que a gente tenha as estações do ano, entendem? Tudo. As reservas minerais que foram criadas, as reservas de petróleo, tudo minuciosamente pensado para que as coisas acontecessem. Então, as leis divinas, elas estão aqui nos direcionando para um caminho da felicidade. É uma lei de amor. Tudo é para nos direcionar para o bem. Agora, quando nós, não é? Nesse modelo, nesse processo de desenvolvimento, como que a gente desenvolve? Como que a gente evolui? Nós falamos aqui no início. Nós temos um arquivo mental, é como se fosse um HD de computador. Tudo que a gente faz está gravado nesse arquivo. Tudo. Não é? A minha forma de ser, a minha forma de entender o mundo. Então a gente vai ver que o espírito reencarna, ele, na infância, ele é um espírito bem maleável. Depois, quando chega lá pelos 13, 14 anos, na pré-adolescência, início da adolescência, o espírito começa a recuperar suas características de espírito imortal. Então ele vai recuperar ali aquilo que ele é e começa a colocar, né,
Aí é onde que ele vive aquelas crises da educação que ele teve no lar, do que ele está vendo no mundo lá fora, comparando com as características, embora a gente não se lembre, mas a gente começa a manifestar a nossa própria individualidade na personalidade atual. Né? Então, ou seja, nós somos um espírito imortal que a gente foi se construindo ao longo dos anos, das eras. Tudo está gravado nesse HD. Então, cada um de nós age na vida, age no mundo de conformidade com o que nós aprendemos, de conformidade com o que nós fizemos. Tudo que a gente vai fazendo vai ficando arquivado. Joana de Ângeles vai dizer no livro o seguinte: a dificuldade para você deixar um vício é proporcional ao tempo que você permaneceu nele. Então, uma pessoa fumou 2 encarnações, quer parar de fumar, para rapidinho. A outra tem 20 encarnações que ela está fumando. Vai ter mais dificuldade de parar. Ok? Então, o que acontece? As nossas obras estão gravadas na nossa mente. Tudo o que a gente fez está nas nossas mentes. E se nós erramos demais, complicamos demais, por afinidade, muitas das vezes por uma consciência de culpa, tá certo? A gente vai se afinizar naquele nível de dor e sofrimento que a gente está. Você vai lá, erra, a gente sabe o que é certo, o que é errado, e erra, fica com a consciência culpada. Como que a gente fica? Com quem que a gente sintoniza? De forma natural. Assim, quando a gente desencarna no plano espiritual, nós vamos para onde? Para onde a nossa afinidade nos levar. Para onde a nossa consciência nos levar. Não é? Porque Jesus falou, com a mesma medida que medides aos outros, vos haverão de medir a vós. Quem que nos mede? Nós. Como? Através da nossa consciência. Então, cada um de nós, Jesus fala, não julgueis para que não sejam julgados. Pois com a mesma medida com que medides aos outros, vos haverão de medir a vós. Então, ou seja, da mesma forma que eu meço o outro, eu também meço a mim. A única pessoa capaz de entender e me julgar sou eu, através do conhecimento e da lei que está desperta na minha mente. Embora o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, a responsabilidade sobre o mal praticado é proporcional ao conhecimento que nós temos da lei. Está lá no Livro dos Espíritos. Não é? Então, olha para vocês verem, juntando tudo que está no nosso campo mental, toda a lei, todo o conhecimento que eu tenho, se a lei e o conhecimento que eu tenho, que está gravado na minha mente, é um jugo duro, é um fardo pesado, que eu uso para mim e uso para os outros, então, qual que vai ser o resultado das minhas obras? A cada um conforme as suas obras, segundo as suas obras. O que está gravado no meu campo mental? Como que eu me julgo? Como que eu olho para a vida? Como que eu olho para os meus irmãos? Como que eu vejo o mundo lá fora? Então, muitas das vezes, não é? A gente está imaginando que as nossas obras são só os erros do passado ou os acertos do passado, os erros ou os acertos do presente. Também. Mas, sobretudo, as nossas obras, meus irmãos, é a construção que nós temos feito nas nossas mentes, no nosso campo mental. Porque Jesus vai dizer para nós também, se os seus olhos forem bons, como que é? Todo o teu corpo terá luz. Olhem para vocês verem a profundidade disso. Ou seja, se eu tenho uma compreensão boa da vida, se eu creio no amor, se eu procuro implementar o amor na minha vida, a mim, ao meu próximo, ao meu ambiente, se eu procuro ser uma pessoa pacienciosa, se eu sei que apesar das minhas dificuldades, dos meus problemas, que são naturais pelo nível de evolução que nós nos encontramos, que apesar disso, eu tenho um direito à felicidade, porque eu fui feito à imagem e semelhança de Deus,
E que eu momentaneamente posso errar, porque é natural da criação. As leis divinas foram criadas de forma que nos permite errar. O mal para Deus é zero, vai dizer Emmanuel no livro Consolador, porque considera as pessoas as pessoas que estão em erro imersas em experiências renovadoras. Entendem? Então, se na minha mente está gravada essa lei de amor, se eu vou renovando, que apesar de mim, está mostrando a plaquinha de 5 minutos, viu, gente? Nós já estamos acabando, só mais meia hora, vocês aguentam aí, viu? Mas entendem, se na minha mente, até foi bonzinho, que já é 8h43, já estava acabando, ganhei mais 3 minutos. Mas não é, meus irmãos, o que nós estamos, porque na nossa mente, eu falo para vocês, eu acho que não está gravado muita coisa boa não, sabe? É só a gente olhar para trás da nossa história, e não precisa ir longe não. Os nossos julgamentos, os nossos entendimentos, a nossa compreensão da vida. E isso a gente usa para o outro e usa para a gente também. Mas o que o apóstolo Pedro vai falar na sua epístola universal? O amor cobre a multidão dos pecados. Entendem? Nós não precisamos sofrer, nós não precisamos cobrir os nossos erros do passado com dor e com sofrimento, não. Nós não viemos aqui para sofrer, ninguém renasceu aqui para sofrer, não. Nós fomos criados para a felicidade. E a partir do momento que a gente descobre isso, eu posso me transformar, porque a função do sofrimento e da dor é que eu me corrija daquilo que me causa dor e sofrimento. Eu vou passando pela dor para o sofrimento para que eu me corrija, porque eu entenda que é doído. E às vezes a gente, por orgulho, está sofrendo, não, mas eu aguento, não, isso não é nada, não. Gente, você está sofrendo para você entender que é sofrido. Que não quero, não, larga isso para um lado, não vai ficar sofrendo, vai ficar agarrado com o sofrimento, não. E a gente às vezes fica, não, eu dou conta, eu sofro, mas é o orgulho falando alto ainda. A partir do momento que nós entendemos que nós fomos criados para a felicidade, gente, nós temos a obrigação conosco mesmo, não é com Deus, não é com Jesus, não é com ninguém, é conosco mesmo, de fazermos tudo que está ao nosso alcance para atingir o mais rápido possível um nível de felicidade. E aí, meus irmãos, Jesus deu para nós o remédio. Ele deu para nós a dica. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Ele se referia a ele por causa das profecias, mas o Filho do Homem era o termo comum naquela época para o ser humano em geral. Então, qual que é o nosso papel na vida, meus irmãos? Servir. Então, que a gente sirva aprendendo e aprenda servindo. Entendem? Esse é o caminho da felicidade que Jesus traçou para nós. Eu conversava com o Sérgio aqui na chegada, um amigo espiritual falou para nós outro dia lá em Nova Serrana. Ele me disse para mim o seguinte, olha, todo o trabalho que você implantar na casa espírita é pouco, porque para todos eles tem necessitados. Olha o tamanho dessa casa. Olha o tamanho de quantidade de trabalho que tem aqui. Está sobrando trabalhador? A nossa casa é uma casa menor, mais ou menos da idade dessa aqui, que lá vai também, graças a Deus. Gente, mas não tem número de trabalhador que dá, porque a dor campeia solta. Temos sofredores de todas as ordens, a começar de nós mesmos. E a gente encontra a cura no trabalho, é no serviço, é no auxílio, porque a partir daí a nossa consciência já acalma, já clareia, já tranquiliza. A gente mesmo já dá um sossego. Entendem? Agora o tempo acabou, né? Mas é isso, né, meus irmãos? É servir aprendendo
e aprender servindo. E a gente está numa escola de almas, que é a casa espírita. A gente está no lugar certo para aprender o que a gente precisa aprender, que nós não aprendemos durante 2000 anos. E aprender para fazer lá fora. Eu venho aqui, ajudo na sopa, ajudo na campanha tal, faço palestra, limpo a casa. Entendem? Mas isso é treino. Porque, embora a gente faça alguma coisa aqui é uma escola. Porque o nosso papel é lá fora. E não precisa sair gritando a 4 cantos. Entende? Um pouco de fermento leveda toda a massa. E o mundo campeia sofrimento e dor. E às vezes é a nossa fala positiva, a nossa fala consoladora, o nosso abraço amigo, o nosso apoio, o nosso exemplo, até no silêncio, é necessário no mundo de hoje. Então, a cada um conforme as suas obras. Que as nossas obras, por pior que tenham sido, mas conta daqui para frente, que sejam plantando o bem, plantando o amor. Porque aí a gente já sabe o resultado da colheita. Tá bom, meus irmãos? Agradeço de coração a oportunidade do convívio fraterno e das doces vibrações que eu tenho certeza que vocês emanaram por mim nessa noite. Saio sempre renovado, graças ao carinho e ao amor de vocês. E se nós nos conhecêssemos, tenho certeza que seríamos grandes amigos. Espero um dia ter a oportunidade. Que Jesus nos abençoe e até a próxima oportunidade.